Sexta-feira é um dia nobre e importante. Então vamos abrir o coração e refletir em algumas histórias reais e verdadeiras sobre a virtude e a piedade e a virtude da caridade, para nos incentivar assim a fazermos mais caridade e ajudar o próximo. É relatado por alguns estudiosos, alguns sábios, que uma certa vez um dos professores universitários da cidade de Mansura, no Egito, esse professor sofria de uma doença cardíaca. Ele disse que a família dele insistiu para que ele viajasse para Londres para realizar então tratamento. Lá em Londres, os médicos decidiram, após vários exames, iniciar uma cirurgia de urgência para expandir as artérias do paciente. Disseram então que a cirurgia era de urgência, caso contrário a sua vida estaria em total perigo, um perigo real. Esse professor universitário disse: então eu pensei, e não imaginei que o assunto fosse tão grande e grave. Ele disse: eu perguntei para os médicos, será que eu posso voltar ao meu país, para o Egito, por 2 ou 3 dias, para terminar algumas coisas? Tenho um importante trabalho a realizar ali, e escrever alguns testamentos, e depois lá para fazer essa cirurgia. Os médicos disseram-lhe: está tudo bem, pode. Então deram-lhe medicamentos e tratamento até que ele voltasse novamente a Londres para fazer a tal cirurgia. Este professor universitário conta que foi ao seu país e 2 dias antes de retornar a Londres para tal cirurgia, ele estava sentado com seu amigo, em seu escritório, e estava preocupado, extremamente triste e com algumas dores. Então ele olhou para o lado e viu uma idosa que tinha quase 70 anos, mais ou menos, ao lado de um açougue. Toda vez que o açougueiro jogava os ossos e o resto de carne no lixo, aquela senhora iria remexer no lixo. Parecia que tinha alguma demência, pois ela carregava e colocava nos pertences o osso e a carne. Ele então saiu do escritório do amigo e chamou aquela senhora. Ó senhora, venha cá. O que você está a fazer? O que está fazendo? A velha chorou e disse para ele: eu tenho 7 meninas órfãs e elas não experimentam o sabor da carne há muito tempo. Emocionado com as palavras da senhora, ele disse para ela: quantos quilos de carne a senhora quer? Ou precisa? Ela disse para esse professor: meio quilo, ó, meu filho, já está bom, já está muito bom para mim. O homem então ficou surpreso e disse para aquela senhora: apenas meio quilo para 7 meninas? É muito pouco. Então o professor se levantou, entrou no açougue e pediu para o açougueiro que lhe desse 2 quilos de carnes e que destinasse 2 quilos de carne para essa senhora todas as semanas. Toda semana. E pagou a conta de um ano inteiro adiantado. Naquele momento, aquela senhora, de tão feliz, se ajoelhou e levantou a cabeça para o céu e, a orar a Deus, o Todo-Poderoso, orou a Deus por esse homem, por esse professor, com súplicas comoventes e grandiosas. O professor, voltou para o seu amigo chorando, mas com seu coração em satisfação pelo ocorrido. Então o homem voltou para sua casa, esse professor, e a filha abriu a porta para ele e olhou na cara de seu pai
e disse: Alhamdulillah, Alhamdulillah, graças a Deus, louvado seja Deus, ó meu pai, eu vejo luz em seu rosto. O que aconteceu com o Senhor? Eu vejo uma iluminação em ti. Então ele contou para a filha o que havia acontecido. E a sua filha também chorou e ergueu a cabeça e suas mãos para o céu e fez a seguinte súplica: Duá. Ó Senhor, ó Deus, faça-nos felizes com a recuperação de nosso pai, assim como ele fez feliz a mulher idosa e as suas filhas. Depois disso, o homem professor disse que estava se sentindo muito bem, forte, ativo, estava feliz, embora estivesse com problemas cardíacos. A família então insistiu para ele que ele viajasse para Londres para fazer a cirurgia. O homem e a família choraram como se nunca tivessem chorado, parecia uma despedida. Quando esse professor chegou no hospital em Londres, o médico olhou para ele e depois ficou maravilhado, surpreso, espantado. O médico ria e examinou ele todo e ficou muito surpreso, muito espantado. E disse a ele que parece que os exames são outros. Fez vários tipos de radiografia e não encontrou nenhuma artéria entupida. Encontrou o coração perfeito, normal. O médico disse a ele que a artéria que precisava ser dilatada já estava dilatada e não precisava de cirurgia. O homem professor disse então que ele chorou bastante naquele momento de felicidade. Ele disse: saiba, quer saber o que eu fiz? Falou para o médico: eu negociei com Deus, o Todo-Poderoso. Então Deus Todo-Poderoso me honrou com a cura e com a nobreza. Eu procuro refúgio em Ti, ó Senhor dos mundos. Eu busco proteção em Ti, ó meu Senhor. Me livre da fraqueza, das doenças. Me dê a cura. Não há cura sem a Tua cura. Tu és o curandeiro verdadeiro, o vivente, que jamais morre. Eu busco toda ajuda no Senhor dos mundos. Perdoe os meus pecados. Perdoe as minhas falhas, as minhas desobediências. Tu és o misericordioso. Tu és o Todo-Poderoso. Ele suplicou essa súplica bastante. Suplicou a súplica que aquela senhora que estava no Egito, que quando ele comprou a carne para ela, ela agradeceu ele. E o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wa sallam, falou: "Ad-du'a silah al-mu'min." A súplica é uma arma para o verdadeiro fiel. Depois, no outro relato, o profeta falou: toda a caridade que você faz, ela volta para você. Ela volta para você com o perdão dos seus pecados, ou aliviando os seus problemas, ou curando as suas doenças. A caridade que você faz, na verdade, não é para ajudar o próprio, e sim para você mesmo, para ajudar a si mesmo. Queridos irmãos e irmãs, uma certa vez, o nosso mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wa sallam, ordenou aos honrados companheiros que fizessem caridade no dia da batalha de Tabuk. O dia da batalha de Tabuk, um dia forte. Os muçulmanos sofriam de extrema pobreza na época. Mas o Umar ibn Khattab, o segundo califa do Islã, tinha dinheiro e naquela época disse para si mesmo que precederia Abu Bakr as-Siddiq e ia ficar na frente de Abu Bakr neste dia, ao fazer caridade, pois traria uma grande quantidade de caridade. Então ele pegou metade de toda a sua riqueza
metade de todo o seu dinheiro que tinha e trouxe para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para fazer doação, para fazer caridade, para se preparar para a batalha de Tabuk. Então o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou para ele: Omar, o que você deixou para a sua família? Omar respondeu, radiyallahu anhu, que havia deixado mesmo, ou seja, o que havia dado metade de seu dinheiro para caridade e metade da sua riqueza deixou para a família. Então Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, que Allah esteja com ele vem também até o profeta com a sua caridade, ou seja, era tudo o que ele possuía, toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro. Então o mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fez a mesma pergunta para Abu Bakr, igual perguntou para Omar: o que você deixou para a tua família? Abu Bakr radiyallahu anhu respondeu: eu deixei Allah, eu deixei Deus e o seu mensageiro para eles. Então nesse momento Omar radiyallahu anhu, vendo isso, reconheceu a virtude e a benevolência de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, e assim ele mesmo disse que era difícil de preceder Abu Bakr em boas ações, porque Abu Bakr sempre estava disposto a fazer caridade. Antes do Islã, Abu Bakr, antes de aceitar o Islã, ele tinha várias propriedades, riquezas. Quando ele aceitou o Islã, ele fez questão de distribuir tudo para as pessoas que têm necessidade. Nesse momento, Omar radiyallahu anhu disse: eu nunca consegui preceder Abu Bakr em nada. Foi afirmado na interpretação das palavras do Todo-Poderoso Allah Azza wa Jal, quando ele diz: e o mais piedoso e os mais piedosos evitarão aquele que dá, evitarão toda a calamidade, são aqueles que dão a riqueza como purificação dos bens, porque Deus fica satisfeito com essas pessoas. O que se entende por ser piedoso nesse versículo significa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Queridos irmãos e irmãs, se arrepender do pecado, nós devemos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Sim, não importa quão grande seja o pecado, saiba que Deus Todo-Poderoso aceita o arrependimento daqueles que se arrependem com sinceridade, com veracidade. Não devemos jamais nos desesperar da misericórdia do Todo-Poderoso, porque Deus Todo-Poderoso falou: ó Muhammad, diga para os meus servos que transgrediram contra si mesmo, não se desesperem jamais da misericórdia de Deus, da misericórdia de Allah. Na verdade, Deus perdoa todos os pecados. Na verdade, Ele é o indulgente, o misericordioso. E arrependam-se ao Senhor dos mundos, Deus. Sim, pedir perdão, devemos pedir perdão e se afastar dos pecados e intencionar não voltar jamais a cometer os pecados, e sim fazer bastante caridade e fazer a reconciliação entre as pessoas ou com as pessoas. Devemos entender isso, que pela autoridade de um grande companheiro chamado Abu Dharr, Junub ibn Junada, e também Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu jami'an, eles narraram que o nosso querido mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, uma certa dia ele falou: ittaqillah haythuma kunt, temam a Deus, temam a Allah, temam a Deus aonde quer que vocês estiverem, temam a Deus e sigam o mal que vocês fizeram com um bem, com uma boa ação, pois as boas ações apagam os pecados, alivia as dores, e tratem bem as pessoas, com boas maneiras, com conduta elevada, com caráter, com dignidade. Esse hadith é correto, foi narrado pelo
Tirmidhi, rahmatullah alayh. Significa, queridos irmãos e irmãs, toda a caridade que eu faço, querendo estender minha mão e ajudar as pessoas, Deus Todo-Poderoso irá perdoar os meus pecados, aliviar os meus problemas e também Ele pode curar as minhas doenças. Vamos fazer caridade. Aí uma vez, um homem chegou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, os ricos estão ganhando várias recompensas e proximidades com Deus, porque eles fazem caridade. Eu sou pobre, não consigo, não tenho dinheiro. O profeta falou: faça caridade ajudando alguém, estendendo a mão, ou carregando alguma coisa para alguém. Ele falou: não posso. O profeta falou: então fale o bem e proíbe o mal. O homem falou: não posso. Então o profeta falou para ele: então um sorriso é uma caridade, sorria para os seus irmãos. Ele falou: e se eu não fazer isso? O profeta falou: então evite prejudicar os outros, se afaste, evite o seu mal, que assim também você irá, com essa intenção, estar fazendo caridade. Então todos podem fazer caridade. Então vamos cada vez mais fazer caridade, ajudar o próximo, que Allah Azza wa Jalla irá nos ajudar. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem, peçam perdão e invoquem a Deus. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o clemente, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com seus mensageiros e profetas, com o último dos mensageiros e seus familiares, com seus companheiros, com todos aqueles que seguem a fé até o último dia. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos sempre, como muçulmanos, ficar de prontidão para fazer o bem. Certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: certamente as obras dependem das intenções, e cada pessoa estará de acordo com aquilo que ele intencionar. Quem intencionar fazer uma imigração pela causa de Deus e o seu mensageiro, saiba que essa imigração será sem dúvida alguma pela causa de Deus e o seu mensageiro. E aquele que imigrar apenas por conquistar a vida mundana, ou algum serviço, ou casamento, sabe que a tua imigração será por aquilo que você intencionou. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse dito é a base da religião, é a base de tudo em nossas vidas. O profeta falou imigração, porque imigração é um ponto alto na religião do Islã. O que é imigrar? Imigrar é você mudar de um lugar para o outro. Na religião islâmica é você sair de um ambiente de corrupção e viver num ambiente de fé. Melhor ainda, o profeta falou: a verdadeira imigração é aquela pessoa que imigra dos seus pecados, ou seja, larga os seus pecados e vá para uma nova vida. Então o profeta colocou nesse hadith: certamente as obras, cada ação que eu fazer vai estar de acordo com a intenção que está dentro do meu coração. Quem conhece o coração é Deus. Ele repetiu: se você intencionou imigrar, por exemplo, por causa de Deus, aquela tua obra será por causa de Deus. Aí ele falou: agora, se você intencionar imigrar
por uma outra coisa, aí o profeta falou, então a tua imigração será apenas por aquilo que você intencionou. Você não terá recompensa por Deus. Você não terá a recompensa verdadeiramente, a recompensa contínua, que vai te manter a bênção e os frutos naquela ação. Por isso que os sábios, eles falam, todos os dias nós devemos renovar as nossas intenções. O profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam, jaddidu niyatikum, renovem vossas intenções. Perguntaram para ele, como que eu vou renovar a intenção? Ele falou, qulu la ilaha illallah, digam sempre la ilaha illallah, mas com convicção, entendendo isso. O que é la ilaha illallah? La ilaha, não há nada digno de ser adorado, exceto Ele, Allah, Deus, o único. Então a minha reza, o meu sacrifício, a minha caridade, o meu trabalho, até a minha brincadeira tem que estar de acordo para alcançar a satisfação de Deus. Então renove a intenção todos os dias. O outro dito de extrema importância para nós, irmãos e irmãs, é aquele dito que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, aquele que fazer uma ação, uma obra, e essa ação estiver de uma maneira errada, diferente daquilo que eu trouxe, o que ele trouxe? O Alcorão, o Islã. Se a sua ação está diferente do Islã, essa ação será rechaçada, rejeitada por Deus. Os sábios entendem, não basta apenas eu ser sincero, é de extrema importância eu ser sincero na obra. No entanto, eu tenho que ter conhecimento. Eu não posso praticar uma ação por ignorância. Então eu tenho que ter conhecimento do Islã. Eu tenho que me aprofundar, estudar a minha religião, para quando eu fazer uma ação, aquela ação estar em conforme com a Sharia, com a legislação do Islã, com o Alcorão, com a Sunna, com as práticas do profeta Muhammad. A minha ação estando igual, com conhecimento e sincero para Deus, eu teria aceitação fácil, eu teria a bênção, eu teria a dádiva, eu teria a cura, eu terei as glórias nessa e na outra vida. E o outro dito de extrema importância para nós, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, o melhor do Islã, a melhor ação, estamos falando de obras, a melhor obra, o melhor trabalho para nós muçulmanos dentro da religião é deixar de lado aquilo que não convém para você. O que significa isso? Eu não posso vasculhar a vida dos outros. Eu não posso me intrometer na vida dos outros. Eu não posso espionar a vida dos outros. O que não é de meu interesse, então é de interesse do outro, é de particularidade do outro. Se eu fazer isso, respeitar o meu limite e o limite do outro, eu terei a melhor obra, ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o dito, para nós encerrar esse sermão, uma vez um homem chegou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falou: ó profeta, me indique algo bom que eu possa praticar nessa vida. Eu quero fazer caridade, eu quero fazer coisas boas. O profeta então falou assim: para você fazer caridade, fazer coisas boas, a melhor coisa para você, saiba, kullu mahmum al-qalb. Todas as pessoas boas serão aquelas pessoas que tiverem os corações transparentes e a língua verdadeira. Ele falou a língua verdadeira é falar a verdade. O profeta falou assim. E o que é o coração transparente? O profeta falou, coração transparente é ter o coração livre da ganância, da inveja, do ódio, da raiva. É ter o coração puro, limpo, sem maldade. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa é a melhor ação que nós podemos praticar
como muçulmanos e muçulmanas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين، اللهم أعزة الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وتوفيقا وإيمانا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل يا رب العالمين. Ó Deus, ó Allah, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Livre-nos de todo tipo de maldade, de rancor, de ódio, de inveja. Ó Senhor dos mundos, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós e de nossos pais. Ó Senhor dos mundos, faça os nossos túmulos e os túmulos dos nossos pais serem jardins dos jardins do paraíso. Tenha misericórdia dos nossos pais. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos lares, ilumine os nossos corações, proteja nossas mães, nossas esposas, nossos filhos, nossa comunidade. Ó Senhor dos mundos, dê para nós conhecimento benéfico, dê para nós a cura de todas as enfermidades. Ó Senhor dos mundos, preserve nossos irmãos que estão sendo oprimidos em todos os lugares. Preserve os nossos irmãos da Palestina, na faixa de Gaza. Dê um sucesso para eles. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas, aceite as nossas rezas, faça de nós pessoas verdadeiras, faça nós fazermos caridade, faça nós termos o benefício dessa caridade com o perdão do nosso pecado e o alívio do nosso sofrimento. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqim as-salat.